Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos de volta com o Dr. Isandro Regis de Brito Santos, médico oncologista, cirurgião, que está falando para a gente sobre o tratamento cirúrgico do câncer. No primeiro programa conversamos muita coisa, né, Isandro? Eu te agradeço de estar aqui com a gente gravando o segundo programa que vai completar essa série de informações tão importantes que você está nos dando. Então, nós tínhamos visto no final do primeiro programa que nós temos basicamente 3 tratamentos para o câncer. Seria o cirúrgico, para os cânceres sólidos, né? O cirúrgico, seria a radioterapia e seria a oncologia clínica, com as substâncias citotóxicas conhecidas principalmente como a imuno e a quimioterapia, né? Muito bem. E aí, pode-se usar mais de uma dessas modalidades para o tratamento do câncer? Porque às vezes a gente ouve assim, olha, tem que fazer primeiro uma rádio, uma quimio para reduzir o tamanho do tumor, depois vai operar. Como que isso funciona? Exatamente. O tratamento, ele leva em conta o estadiamento, aquele que eu falei agora há pouco, que vai de 1 a 4. Então, de uma forma bem direta, considerando os tumores não sólidos, os tumores de origem sanguínea e linfática, linfoma, mieloma, leucemia, esses tumores eles têm tratamento não cirúrgico. Tá. O tratamento basicamente é com quimioterapia ou imunoterapia, anticorpo monoclonal, com droga, medicamentos, de uma forma geral, algumas vezes radioterapia, no caso de alguns linfomas localizados que você pode usar. Fora dos tumores de origem hematogênica, linfática e sanguínea, nós temos tumores sólidos. Então, o estágio da doença define a opção por tratamento. Sempre que a doença é localizada, só está no órgão, os exames que são feitos para diagnosticar o estágio da doença, que são vários, tomografia, ressonância, endoscopia, PET-CT, diagnosticam que a doença está só naquele local, opera-se esse paciente como tratamento de escolha inicial. Então, tratamento de escolha. Retira-se o tumor e avalia-se do ponto de vista anatomopatológico, no microscópio, aquela lesão. Aquela lesão vai informar para o patologista e ele dá um laudo para nós, dizendo o tumor estava contido, não invadia vasos sanguíneos, não invadia vasos linfáticos, as margens cirúrgicas estão livres. Esse paciente, então, é considerado tratado e entra no acompanhamento oncológico. Se esse tumor já cometeu linfonodos, que seria estágio 2 ou 3, dependendo do número de linfonodos, nós já começamos a considerar que a cirurgia não é o único tratamento e pode não ser a primeira opção. Então, como a gente falou aqui do câncer coloretal, que é um dos mais incidentes, o câncer do reto, vamos citar como exemplo o reto, em que você faz a ressonância e diagnostica que esse tumor, no local, ele já tem um certo tamanho, um certo volume, e que há linfonodos em torno do reto, ínguas em torno do reto, crescidas e com características de acometimento pelo tumor, esse paciente primeiro vai para radioterapia e quimioterapia antes de operar. Entendi. Faz esse tratamento destrói o tumor, destrói células tumorais tanto do tumor propriamente como da íngua, reduz a doença no lugar. Nós damos um tempo para que essa inflamação decorrente do tratamento reduza e aí operamos esse paciente alguns meses depois. Com isso, qual que é a diferença? Por que eu pedi radioquimioterapia? Porque eu reduzo muito a chance dessa doença voltar no local. Se eu só opero esse paciente, a chance do tumor voltar ali é maior. Entendi. Se esse paciente apresenta, mesmo paciente com tumor coloretal, apresenta metástases em outros órgãos, pulmão, ossos, fígado, frequentemente esse paciente não vai para a cirurgia como primeira opção, ele vai para a quimioterapia, muito prolongada essa quimioterapia, e nós decidimos ao longo do tratamento dele, conforme a resposta, se ele precisa realmente de cirurgia ou não. Porque como a cirurgia é um tratamento que aborda o tumor, o local onde ele iniciou e a região onde ele iniciou, sim, se esse paciente tem metástases pelo corpo, a cirurgia não vai conseguir controlar a doença. Entendi. Então a quimioterapia tem esse objetivo, o tratamento sistêmico que nós falamos, com droga, com imunoterapia, com quimioterapia,
Ele tem esse objetivo, então a prioridade é esse aí. Então a cirurgia vai ficar para um segundo momento, conforme o julgamento da resposta e a necessidade. Pode até ser que nem seja feita, né? Que nem seja feita. Que você opte por rádio, químio e por aí fique. Por aí fique. Ok. E uma pergunta essa, então, vale 5 milhões de dólares. O tratamento do câncer tem um custo elevado? Ele é caro? Sim. O câncer, ele é tanto que o próprio SUS classifica os hospitais de acordo com as suas habilitações, A habilitação é a capacidade de tratar determinadas doenças. Então, o câncer, a cirurgia cardíaca, a cirurgia neurológica, todos são considerados de alta complexidade, porque envolve custos altos e tecnologia também de alto custo. Então, nós temos hoje aparelhos, uma das coisas que eu não detalhei aqui, por exemplo, para citar cirurgia, que é o nosso foco, né? Nós temos aparelhos hoje que são utilizados que custam milhões de dólares. Por exemplo, se você quiser fazer uma cirurgia oncológica com um robô, você vai ter que ter um aparelho que custa milhões de dólares. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, não tem. Felizmente, ele não é indispensável ao tratamento. Nós conseguimos tratar sem ele. Sem ele. Mas outros armamentais do tratamento cirúrgico, como grampeadores que nós usamos, material de hemostasia, pinças seladoras, detectores de radiação, para no caso do tratamento do melanoma, todos eles são equipamentos de custo elevado, diferente de cirurgia mais simples como uma vesícula, como uma hérnia, em que você não utiliza esses aparelhos. Sim. Há, dentro do campo da medicação, dos tratamentos clínicos do tumor, medicações que chegam a custar R$70 mil uma dose da medicação. Nossa que o paciente Senhora. teria que receber todos os dias, todos os meses. Então, assim, e a 70 farmácia... mil todos os meses, nós estamos falando mais de R$700 mil por ano. Por ano. É quase 1 milhão. Por ano. E então Meu uma Deus. corrida, porque ao mesmo tempo que a ciência busca, e isso traz realmente avanço na resposta ao tratamento do câncer, aumenta a sobrevida dos pacientes, como é o caso do melanoma, por exemplo, que as drogas novas, os imunoterápicos melhoraram muito a sobrevida de paciente com metástase, que antes ficava limitado a alguns meses. Sim. Nós temos pacientes há anos tratando com essas drogas. Então, realmente faz diferença. E há uma luta, uma corrida. A ciência descobrindo novas medicações, novas tecnologias e os serviços que são responsáveis pela ciência e saúde tentando acompanhar isso e arcando com seus custos. Isso é um problema realmente. Conseguir gerenciar, né? Porque uma coisa é você evoluir e outra coisa é você conseguir levar essa evolução para uma massa de pessoas que precisa disso, né? Em larga escala e tudo mais. E aí entra até no campo ético, né? Exato. Não dar, né? Para quem não dar. Então fica uma situação difícil, né, Isandro? Sim. Bem difícil. Bom, tipos de tumores nos quais a cirurgia se apresenta como modalidade de tratamento. O que você poderia dizer assim? Alguns tumores que você fala assim, ó, aqui a cirurgia é inquestionável. De uma forma geral, os tumores sólidos, a cirurgia, ela se apresenta ainda como a principal modalidade de tratamento. Tá. Então, os tumores mais incidentes, que são próstata, mama e os cânceres de pele, que eu citei que seriam os mais frequentes, Tá. todos eles precisam da cirurgia. Tá. Então, embora a tecnologia tenha avançado, a agressividade do procedimento cirúrgico ele ainda é necessário para curar a maioria dos tipos de câncer sólidos. Eu ainda brinco que o melhor câncer é o que está no balde, né? Ou seja, aquele que você tirou. Exato. Se você tirou com margem, você está livre, você está tranquilo, o paciente está tranquilo e está tudo certo. Você tendo um bom patologista, né, Isandro? Exatamente. Que te dê certeza das margens, né? A melhor coisa é você tirar. Não Exato. tem nada que possa ser melhor do que isso. E aí, essa pergunta é interessante e eu queria aproveitá-la para a gente colocar um pouquinho num lado, de uma questão pessoal. A cirurgia oncológica é um procedimento complexo, porque, veja, o cirurgião oncológico ele tem que operar o corpo inteiro. Porque, veja, você fala assim, ó, o sujeito opera, cirurgião de abdômen, um cirurgião geral, um gastro, um prócto. O cirurgião de tórax. Agora, quem opera câncer no tórax, no abdômen, nos membros, no pescoço, na cabeça. Então, assim, a formação do cirurgião, ela tem que ser absolutamente
completa, porque você tem que encarar tudo em qualquer lugar. Exato. As ressecções para retirada de tumores, nós temos aí as ressecções mais simples, mas de uma forma geral as ressecções são complexas. Por quê? Eu falei agora há pouco que o câncer ele tem uma fase subclínica, ou seja, assintomática, em que você não sabe que ele existe, e uma fase sintomática. Infelizmente, no mundo inteiro, 70 a 80% dos casos de câncer são descobertos em fase sintomática. O que é isso? O tumor já cresceu. A gente já chega sempre depois do problema instalado. Exatamente. Né? Então, frequentemente, esses tumores eles já adquiriram uma dimensão no local e já cometeram essas ínguas, como eu falei, que exigem que essa cirurgia seja uma cirurgia muito mais complexa, exigindo ressecções muitas vezes de órgãos além do que ele surgiu, são chamadas ressecções multiorgânicas, e a dissecção dessas ínguas ao longo do corpo onde elas se encontram, que na maioria delas seguem vasos de grosso calibre, então são cirurgias que têm uma tendência maior a sangramento. Sim. Essa dissecção é uma dissecção delicada, cuidadosa, a tecnologia tem ajudado muito nesse sentido, mas tendem a ser cirurgias grandes, alargadas, com risco de sangramento e com um pós-operatório mais longo, mais arrastado, justamente por ser um trauma cirúrgico maior. Né? Então exige do cirurgião paciência, dedicação, muita compenetração, equilíbrio na hora, que tem um sangramento inesperado. Então são complexas, sim. A morbidade associada a esses procedimentos e a letalidade ela tende a ser maior do que cirurgias mais simples. Vou te dar um exemplo. Você vai tirar uma vesícula por um cálculo na vesícula. Você tira a vesícula biliar, que fica junto ao fígado, encerrou a cirurgia. Se você tem um câncer na vesícula, você tem que tirar a vesícula, todo pedaço do fígado, a área do fígado que entra em contato com ela. Que está grudado ali. Né? E o fígado é uma esponja de sangue. Sim. Sangra bastante. Muito. Fazer a linfadectomia do hilo hepático, todos os linfonodos do hilo de secção com vasos de grosso calibre, veia porta, artéria hepática, ou seja, uma cirurgia de retirada da vesícula que dura em mãos hábeis aí 20, 30 minutos, a ressecção do câncer dura 2 horas, quando feita por mãos hábeis e também isso se não tiver nenhuma intercorrência, né? Aquela cirurgia lisa, né? Exatamente. Então, tem essa complexidade sim, tanto pela extensão dos procedimentos, quanto pela necessidade do uso de tecnologias que auxiliem na precisão desses tratamentos. Eu volto já com o Dr. Isandro para o segundo bloco do segundo programa, o tratamento oncológico do câncer, que está imperdível. Não saia daí, é 1 minuto, é pá e bola. Estamos de volta com o Dr. Isandro, falando sobre tratamento cirúrgico oncológico, o que você precisa saber. Esse é o segundo bloco do segundo programa. Se você não assistiu o primeiro programa, eu te convido a assistir, porque realmente está imperdível. Isandro, eu te pergunto agora, como é a recuperação após uma cirurgia oncológica grande? Que nós, como a gente estava dizendo, né, muitas vezes não são cirurgias longas, grandes planos de dissecção, tudo mais. Como é que é essa recuperação? Tende a ser uma recuperação realmente mais lenta, porque se nós observarmos a incidência de câncer, nós vamos ver que o câncer é uma doença que está diretamente relacionada à idade. Quanto mais velhos nós ficamos, maior a chance de nós desenvolvermmos um câncer. E isso passa por uma coisa complexa, mas que de uma forma mais simples, vem do número de alterações que o nosso corpo vai sofrendo ao longo do tempo com o processo de envelhecimento. Um deles são mutações genéticas. E essas mutações podem, ao longo do tempo, gerar uma célula cancerosa. Quando o teu sistema de defesa falha em descobrir essa célula cancerosa, aliás, isso é outra informação importante, o câncer também é como uma queda de avião. Uma queda de avião nunca eu faço sempre essa comparação para o paciente entender, mas por que eu estou com essa doença? É complexo. A queda do avião ela não é
resultado de um evento, de uma falha única, de uma cascata de falhas. Isso, vai acontecendo, né? Perfeito. Sucessões. O corpo ele tem uma série de maneiras de se defender. O sistema imunológico ele tem uma série de maneiras de destruir a célula cancerosa. E a bem da verdade, Volpe, célula cancerosa pode se formar e se forma em qualquer um de nós. O tempo todo, né? O tempo todo. A nossa incapacidade de identificar e de destruir, como nós destruímos um vírus, uma bactéria que provocou uma infecção, é que faz com que a doença se desenvolva. Então, a pergunta que você fez, desculpa, então, me falhou. Justamente isso, a recuperação desse trauma. Né? Eu associei com a idade. Com a idade, aí entrou isso. nesse assunto. Isso. Então, com a idade, nós temos também outras doenças se desenvolvendo. Sem dúvida. Isso faz com que o paciente oncológico venha para a gente com frequência com o que nós chamamos de comorbidades, ou seja, de morbidades e doenças paralelas. Sim. Diabético, obeso, hipertenso, coronariano, né? Insuficiência arterial periférica, enfim, aquele pacote. Então, além da agressividade inerente ao tratamento, nós temos uma série de doenças que vêm num pacote que nós temos que tratar com elas também. Sem dúvida. Claro, se você pega uma pessoa de 20 anos, faz uma cirurgia grande nela, a capacidade dela de sair, de se recuperar desse evento é muito maior do que de uma de 60, de 80. Não tenha dúvida. Então, isso faz com que, além da agressividade do tratamento, o paciente oncológico, de uma forma geral, tenda a ter uma recuperação um pouco mais lenta. Tá. Então, normalmente, os pacientes se perguntam, doutor, quanto é que eu vou ficar afastado do trabalho? Olha, de uma forma geral, menos de 60 dias não vai ser. Ao passo que você tira uma vesícula, por cálculo, por exemplo, um exemplo que eu acabei de dar, daí 3, 4 dias a pessoa está de volta menos de uma ao seu semana ele está trabalhando. Está trabalhando. Está trabalhando. Então, mas em câncer não é assim. Então, você tende a ter menos procedimentos por dia e um número maior de dias do paciente internado. Sim. Tá? Mesmo com o avanço da tecnologia, isso tem melhorado realmente, reduzido o período de internação em algumas situações, mas de uma forma geral, é um paciente de uma recuperação mais lenta, compreensivelmente, mais demorada. E agora nós vamos entrar num tema que é espinhoso, porque hoje em dia tudo caminha para isso e nem sempre isso consegue resolver tudo. A questão da cirurgia minimamente invasiva no tratamento oncológico. Tem espaço em que situações não deve ser aplicado? Qual é a sua posição como cirurgião experiente nessa área? Perfeito. Cirurgia minimamente invasiva, entendam por cirurgia onde nós não usamos a técnica dita convencional, a técnica comum de cortes amplos, que chama de laparotomia, toracotomia, que é a técnica de abrir o paciente. Começou a se desenvolver com a cirurgia laparoscópica, videolaparoscópica, tá, que é aquela que as pessoas falam que é a laser. Na verdade, não é a laser. Faz-se uns furinhos, coloca uma câmera de vídeo e pela TV você trabalha com pinças, tesouras, com instrumental que passa por esses furos e faz a cirurgia sem precisar abrir o paciente. Muito embora, de uma forma geral, você tem que depois fazer algum corte, principalmente em caso de câncer, que os órgãos retirados são grandes, são uma peça cirúrgica, um pedaço do intestino, do estômago, do pâncreas, e precisa realmente de incisão para tirar. Você não pode deixar a célula lá dentro também, né? Exatamente. Aí agora você tocou num ponto importante. Depois da cirurgia videolaparoscópica, foi desenvolvida então a cirurgia robótica. O que é a cirurgia robótica? Na verdade, é um aparelho que chama console robótico, que é um aparelho com algumas mãos mecânicas que fazem com que a docagem, né, a colocação dessas mãos, desses braços mecânicos no abdômen do paciente é feito por um médico, faz as perfurações, eles entram e o cirurgião vai operar sentado, trabalhando com como se estivesse num joystick, né? Perfeitamente. Então essa é a cirurgia robótica. Qual que é a vantagem dela em relação à cirurgia, por exemplo, videolaparoscópica? É que o cirurgião trabalha sentado, é o robô que está lá, ele tem movimentos que simulam o movimento da mão, mas de uma forma muito precisa. Por exemplo, se eu tiver tremor na mão, tremor essencial, que é uma coisa que algumas pessoas têm, ele corta esse tremor. Então, enquanto eu pego no porta-agulha, faço esse tremor, lá a mão do robô não faz, é perfeito. Então, se eu faço um movimento brusco, o robô não repete. Então, ele tem alguns filtros que faz com que essa coisa seja um pouco mais precisa.
É possível que você opere, isso é uma coisa, é um sonho ainda da humanidade, eu falo um sonho porque isso ainda não se concretizou de uma forma como se deseja, que é a cirurgia à distância sem o robô, sem o cirurgião junto do robô. Eu estou aqui e vou operar alguém dos Estados Unidos. É possível? É possível. Só que ainda é necessário um cirurgião lá. Claro, porque caso aconteça algum acidente, alguém vai ter tem que abrir, que resolver. Mas a grande vantagem do robô é justamente isso, a precisão do movimento, de dissecção, a visão muito ampla, porque às vezes eu vou operar na pelve, eu olho por cima, eu não tenho um detalhamento. O robô ele amplia a visão, que mostra a imagem desse tamanho, e as pinças entram, fazem movimentos que a minha mão não é capaz de fazer. A questão do custo ainda está envolvido nisso, né? Então, essas são as cirurgias minimamente invasivas. Videolaparoscópica, que é aquela dos furinhos com a pinça, eu olho na TV e opero, e a robótica, que é um console robótico. Quando fazer? Claro que isso, a verdade de hoje em medicina não é a verdade de amanhã. Mas hoje, ainda em oncologia, essas técnicas minimamente invasivas se aplicam de preferência a lesões menores. Sim. Então, se você tem lesões grandes, com grandes invasões, com necessidade de grandes ressecções, até por uma questão de segurança oncológica, o ideal é a técnica aberta ainda. Sim, porque a técnica aberta você tem certeza que não vai ficar uma única célula. Se ficar uma única célula, você perdeu tudo. Exato. Né? Muito bom. Eu quero agora aproveitar a presença do meu querido amigo Exandro para perguntar um pouco sobre você. Como é que foi a escolha pela oncologia, Exandro? Como é que foi? Você estava lá, você fez a cirurgia geral, e aí como é que surgiu a ideia de fazer oncologia? Lá atrás, vamos voltar lá atrás, no começo da tua carreira. Eu comecei a fazer medicina, minha mãe brincava, porque ela falava que aos 5 anos eu falava que queria ser médico. Minha mãe foi enfermeira, minha mãe morreu ano passado, uma pessoa que maravilhosa, espetacular. Eu sou filho coruja, né? Mas enfim, ela me inspirou muito pela bondade dela, pela dedicação dela na profissão. Já era da área de saúde. Já era da área de saúde. Então eu ia no hospital, às vezes com ela, via aquilo, me chamava muita atenção. Tá. Ela falou que de pequeno eu falei que queria ser médico. Ao longo da minha vida, quando eu decidi por fazer medicina, eu mantive esse pensamento. Num determinado momento eu achei a área de ciências exatas muito bonito também. E tentei, eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa que não seja. Desisti e voltei para a medicina. Comecei a estudar engenharia, fiz um tempo e desisti e voltei para a medicina. E aí, na medicina, eu trabalhei com algumas pessoas que me chamaram a atenção para a área oncológica. Eu já entrei na medicina gostando de cirurgia. E teve um preceptor meu que trabalhava no Hospital do Câncer e que operava muito bem. E me chamava a atenção não só... Me fala o nome dele. Marcelo Rangel. Marcelo Rangel. Doutor Marcelo Rangel, olha, o senhor está sendo citado aqui como uma referência de um grande cirurgião formado a partir de observar a sua cirurgia. Olha que coisa bacana. Exato. Ele trabalhava no Hospital do Câncer, eu passei a acompanhá-lo. E nessas idas ao Hospital do Câncer eu criei paixão por isso. Comecei a ler oncologia e achei aquilo um desafio. E eu sempre gostei muito de desafio associado a auxiliar pessoas. Então realmente, eu brinco muito, hoje a maioria das pessoas, elas buscam muito, qualidade de vida. Eu tenho visto isso no perfil dos estudantes de medicina de agora. Exato. Eles não estão muito preocupados com a vocação, desde que isso não afete a qualidade de vida que ele quer ter. Ele coloca a qualidade de vida antes daquilo que ele vai já escolher um rol que seja compatível com aquilo que ele quer de vida pessoal. Ele não faz como a nossa geração. Eu quero ser isso e pago qualquer preço. Exatamente. É o contrário. Então, nessa ocasião, eu vi que era uma especialidade, né, espinhosa, pesada, mas eu criei paixão por aquilo. E aí acabei cirurgia geral e vim fazer cirurgia oncológica no Hospital C. Camargo. Que eu conheci centro, grandes né? profissionais centro, também, né? um centro, também que completaram essa minha inspiração e que me fizeram me apaixonar ainda mais pela área da cirurgia oncológica. Isso é muito bacana de ouvir e isso é o segredo do teu sucesso, por isso você chegou aonde você está. Nós estivemos aqui com essa simpatia de pessoa, que é um grande amigo, minha referência na área de oncologia, Dr. Exandro, falando para você que está em casa, nos dando o prestígio da sua audiência,
sobre tratamento cirúrgico dos tumores, o tratamento cirúrgico oncológico. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Canal 25 ou 525 NET. Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.